Se o tempo fosse uma estrada, você diria que 1 quilômetro tem sempre o mesmo tamanho para todos? Na física clássica, acreditávamos que sim. Mas e se a velocidade com que você caminha pudesse, literalmente, encurtar ou esticar essa estrada? Hoje, vamos investigar por que o agora não é o mesmo para todo o universo. O tempo não é um palco fixo, mas uma substância que reage ao seu movimento. Prepare-se para ver o relógio de uma forma que você nunca imaginou. O ponto de partida é a teoria da relatividade especial de Einstein. O conceito fundamental é simples. A velocidade da luz no vácuo é uma constante imutável. Não importa se você corre em direção a ela ou foge dela, a luz sempre passará por você a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Essa teimosia da luz força todo o resto a se ajustar. Para que a luz mantenha sua velocidade constante, o espaço precisa encolher e o tempo precisa dilatar. Escolhi focar na luz como reguladora do tempo porque é o recorte mais honesto. Muitas vezes explicamos a relatividade como um efeito visual, mas o erro comum é achar que os relógios apenas parecem lentos. Na verdade, a própria estrutura da realidade física se altera para preservar a luz. O ponto aqui não é sobre ilusão de ótica, mas sobre a geografia do espaço-tempo. É uma mudança real no ritmo em que o universo processa os eventos ao seu redor. Imagine um relógio de luz, 2 espelhos, onde um fóton rebate para cima e para baixo. Para quem segura o relógio, o fóton faz uma linha reta. Para quem vê o relógio passar em alta velocidade, o fóton faz uma diagonal, percorrendo uma distância maior. Como a velocidade da luz não pode aumentar para compensar essa distância, o tempo precisa esticar. O segundo dura mais, porque a luz tem um caminho mais longo para percorrer entre os espelhos do sistema. Pense no tempo não como uma correnteza de rio, mas como o tecido de uma peça de roupa. Se você puxa o tecido em uma direção, a direção do movimento espacial, as fibras na direção temporal se contraem. É uma compensação direta. Quanto mais esforço você coloca em se mover pelo espaço, menos sobra para você se mover pelo tempo. Essa é a comparação que melhor define nossa jornada. Somos todos feitos de um fôlego limitado que se divide entre o onde e o quando. O ponto aqui não é sobre tecnologia de motores, mas sobre geometria. Se você viajasse a 99% da velocidade da luz por um ano, ao voltar, encontraria a Terra décadas no futuro. A quebra de expectativa lógica é que você não sentiria nada devagar. Suas células, seus pensamentos e seu relógio estariam em perfeita harmonia com seu ritmo local. Você não percebe o tempo passar lento. Para você, o resto do universo é que parece ter acelerado de forma frenética. Isso já foi provado. Partículas chamadas muons, criadas na alta atmosfera, deveriam morrer antes de chegar ao solo. No entanto, por viajarem quase à velocidade da luz, o tempo delas passa devagar o suficiente para que alcancem a superfície. Até os satélites de GPS precisam ajustar seus relógios diariamente, ou sua localização erraria quilômetros por dia. A relatividade não é apenas uma ideia de quadro negro. Ela mantém seu sistema de mapas funcionando. A conclusão que isso nos impõe é profunda. Não existe um relógio mestre no centro do universo ditando o ritmo para todos. Somos todos passageiros de tempos particulares, costurados pela velocidade da luz. Compreender isso nos liberta da ideia de um destino rígido e nos mostra que o universo é muito mais plástico e integrado do que nossos sentidos sugerem. O tempo é individual, uma experiência moldada pela sua própria trajetória através do cosmos. Muitos se perguntam: se o tempo passa mais devagar para quem viaja, por que não sentimos isso no dia a dia? A resposta está na escala.
As velocidades que experimentamos em aviões ou carros são insignificantes comparadas aos 300.000 quilômetros por segundo da luz. O efeito existe, mas é tão sutil que nossos sentidos biológicos são incapazes de detectá-lo. Vivemos em uma bolha de baixa velocidade, onde o tempo parece, falsamente, ser o mesmo para todos. O erro comum é imaginar que a dilatação temporal é uma espécie de congelamento biológico. O ponto aqui não é que a biologia desacelera por cansaço, mas que o próprio segundo se torna mais longo. Se você pudesse observar um astronauta em velocidade extrema, veria seus movimentos como em um vídeo em câmera lenta, enquanto para ele, você pareceria estar em um filme acelerado. É a base da realidade que muda, não apenas o mecanismo de um relógio de pulso. Aqui entra o famoso experimento mental dos gêmeos. Um fica na Terra e o outro viaja pelo espaço em alta velocidade. Ao retornar, o viajante está mais jovem que o irmão. Isso não é uma ilusão de ótica, é uma realidade biológica e física. O viajante percorreu menos distância na dimensão do tempo porque consumiu essa cota se movendo pelo espaço. O envelhecimento é, no fim das contas, uma contagem de quanto você se moveu através da dimensão temporal. Para entender a lógica por trás disso, imagine uma bússola. Se você caminha totalmente para o norte, não avança nada para o leste. Se começar a inclinar sua direção para o nordeste, sua velocidade para o norte diminui. No universo, o norte é o tempo e o leste é o espaço. Quanto mais você inclina sua trajetória para o espaço, menos avança no tempo. É uma troca inevitável. Você não pode correr para os dois lados com a mesma intensidade ao mesmo tempo. Essa comparação nos ajuda a visualizar que existe uma velocidade máxima combinada. Nós estamos sempre nos movendo à velocidade da luz através do espaço-tempo quadridimensional. Se você está parado no espaço, toda essa velocidade é gasta cruzando o tempo. Se você acelera no espaço, precisa roubar essa velocidade da sua progressão temporal. O tempo, portanto, é o que sobra da sua velocidade total quando você decide sair do lugar e explorar o vácuo. Mas e se chegássemos à velocidade da luz? Teoricamente, para um fóton, a partícula de luz, o tempo não passa. Do ponto de vista de um fóton que sai de uma estrela distante, ele chega ao seu olho no mesmo instante em que nasceu. Não importa se a viagem durou bilhões de anos. Para a luz, o conceito de espera ou duração simplesmente não existe. Ela atravessa o universo em um agora eterno, ignorando as eras que passam para nós, observadores lentos. Essa é a quebra de expectativa mais radical. A luz é atemporal. Nós, seres com massa, experimentamos o tempo justamente porque não conseguimos atingir essa velocidade máxima. A massa age como uma âncora que nos prende ao fluxo temporal. Quanto mais massa ou energia um objeto possui, mais ele interage com a estrutura do tempo. O tempo é, de certa forma, o preço que a matéria paga por ser pesada e não conseguir se igualar à liberdade absoluta do fóton. Para validar esse pensamento, cientistas realizaram o experimento de Halfley-Keating em 1971. Eles colocaram relógios atômicos ultra-precisos em aviões comerciais que deram a volta ao mundo. Ao compará-los com relógios que ficaram em solo, a diferença estava lá, exatamente como Einstein previu. O tempo é, comprovadamente, uma variável local e dependente. Não é uma teoria de papel. É um fato medido por máquinas que contam átomos pulsando em pleno voo. É importante notar que a dilatação não ocorre apenas pela velocidade, mas também pela gravidade. Mas aqui faremos um recorte consciente. Vamos focar apenas no movimento, a relatividade especial. A gravidade adiciona outra camada de complexidade, mas a essência é a mesma. O universo protege a causalidade e a constância da luz acima de tudo. O movimento é a forma mais pura de observar o tempo se curvando diante dos nossos olhos e das nossas máquinas.
O que isso nos diz sobre o futuro? Se construíssemos naves capazes de sustentar aceleração constante, poderíamos atravessar a galáxia em uma única vida humana. O problema não é o tempo, é a energia necessária para mover massa tão rápido. O tempo é generoso com o viajante, mas as leis da física são implacáveis com o combustível. A relatividade nos dá as chaves das estrelas, mas a nossa engenharia atual ainda não consegue abrir a porta da velocidade. Uma das consequências mais estranhas desse fenômeno é a perda da simultaneidade absoluta. O ponto aqui não é que os eventos mudam de ordem, mas que dois eventos que parecem acontecer ao mesmo tempo para você podem acontecer em momentos diferentes para alguém em alta velocidade. O agora é, portanto, uma perspectiva, não um fato universal. O erro comum é buscar um momento presente que valha para todos. Na física moderna, esse agora universal não existe. Imagine dois raios caindo nas extremidades de um trem em movimento. Para quem está no centro do trem, o raio da frente parece cair primeiro porque ele está indo ao encontro da luz. Para quem está parado na plataforma, os raios caem juntos. O erro comum é perguntar: quem está certo? A resposta da física é desconcertante. Ambos estão certos. A realidade se divide para acomodar o ponto de vista de cada observador, sem que ninguém esteja mentindo. Essa relatividade da simultaneidade destrói a ideia de que o universo funciona como um grande palco onde tudo acontece em sincronia. Em vez disso, imagine o espaço-tempo como um bloco de gelo, onde o passado, o presente e o futuro já estão lá. Mas cada observador fatia esse bloco em ângulos diferentes, dependendo da sua velocidade. O que você chama de futuro pode ser o presente de alguém cruzando a galáxia agora. O tempo é um bloco inteiro, não uma linha. Isso nos leva a uma quebra de expectativa sobre a causalidade. Embora o tempo seja elástico, a ordem de causa e efeito é protegida. Você nunca verá o efeito antes da causa, não importa quão rápido viaje. A luz funciona como um limite de velocidade para a própria informação. Nada pode acontecer mais rápido do que a luz pode comunicar. Essa é a lei máxima que impede que o universo se torne um caos sem lógica, onde os filhos nascem antes dos pais. Se pudéssemos ultrapassar a luz, o tempo correria para trás e a lógica desmoronaria. É por isso que a física insiste que partículas com massa precisam de energia infinita para atingir essa marca. O universo parece ter um mecanismo de segurança embutido. Quanto mais você tenta fugir do tempo, mais pesado e difícil de mover você se torna. A natureza impõe uma barreira física para proteger a história de ser reescrita por quem tem pressa demais. Vamos considerar a escala humana. Se você vivesse em um mundo onde a velocidade da luz fosse de apenas 100 km por hora, a dilatação do tempo seria parte do seu cotidiano. Ir ao mercado de carro faria você voltar alguns segundos mais jovem que seus vizinhos. Nossa percepção de tempo fixo é apenas um subproduto da nossa lentidão em relação à luz. Somos como formigas que acham que a Terra é plana apenas por não conseguirem ver além do horizonte. Essa percepção limitada nos faz acreditar que o tempo é um tirano implacável, mas a ciência nos mostra que ele é, na verdade, um parceiro do espaço. Eles não são entidades separadas, mas uma única substância. Quando você se move, você não está apenas mudando de lugar, você está alterando o ritmo do seu próprio envelhecimento em relação ao resto. O espaço e o tempo dançam juntos em uma coreografia que Einstein foi o primeiro a realmente entender e descrever. Para a educação científica, o valor desse conhecimento não está em planejar viagens estelares, mas em mudar nossa postura diante da realidade. Saber que o tempo é maleável nos ensina que a nossa intuição nem sempre é a régua final para medir a verdade.
O universo não tem a obrigação de fazer sentido para os nossos sentidos limitados. A humildade intelectual começa quando aceitamos que o tempo pode se esticar, mesmo que nosso cérebro queira que ele seja fixo. Ao olharmos para as estrelas, estamos olhando para o passado. A luz que chega até nós viajou por anos, preservada em sua atemporalidade. Se um alienígena há milhões de anos-luz estivesse se movendo em alta velocidade, o agora dele poderia ser o tempo dos dinossauros na Terra. O tempo é uma rede complexa, não uma trilha única. Estamos todos conectados por luzes que carregam informações de eras diferentes, dependendo de como e para onde estamos nos movendo. Minha escolha por essa abordagem visa mostrar que a relatividade não é ficção, mas engenharia. Sem entender a dilatação, seus mapas digitais falhariam. A ciência de Einstein está pulsando no seu bolso agora. O abstrato e o prático estão unidos pela luz que atravessa o vácuo. O ponto aqui não é apenas admirar estrelas, mas reconhecer que a física mais extrema governa os pequenos confortos da vida moderna. Como saber o caminho exato para o trabalho? Concluímos então que a viagem no tempo para o futuro é fisicamente possível e permitida pelas leis da natureza. Basta velocidade. O que antes era misticismo, hoje é cálculo. Não precisamos de portais mágicos. Precisamos apenas entender que o tempo é o preço que pagamos por existir em um universo que tem um limite de velocidade. A viagem para o futuro acontece a cada passo que damos, só que de forma lenta demais para que possamos nos gabar disso. Isso nos convida a refletir. Se o tempo não é o mesmo para todos, o que realmente significa viver o momento? Talvez o momento seja a única coisa que realmente possuímos, já que ele é a única parte do universo que viaja conosco, independentemente da velocidade. O tempo é elástico, mas a experiência de estar aqui é o que lhe dá forma. No fim das contas, a física nos dá as regras, mas somos nós quem decidimos como preencher o tempo que nos foi dado. Ao fim desta jornada, espero que você não veja o tempo como um relógio na parede, mas como a pulsação do próprio cosmos. Ele se molda a você e ao seu movimento. Somos navegadores de uma dimensão invisível, e a luz é o nosso farol constante. Onde você estará quando o seu próximo segundo se esticar? O tempo está passando agora, mas lembre-se, o ritmo desse passar está literalmente em suas mãos e nos seus pés, enquanto você caminha pelo universo.